Boa tarde, pessoal. Acho que agora a gente já conseguiu conectar, as pessoas da sala de espera ingressaram. Acho que a gente pode começar. Então, boa tarde. Eu sou Mariana, eu sou integrante da equipe acadêmica da coordenação da graduação em Direito do IDP. Faço parte da equipe que está organizando esse seminário, essa semana de seminários, né, essa oficina que a gente chamou de Estrada Seu TCC, que vai tratar aí de vários temas relacionados aos principais desafios, né, dos alunos, das alunas que estão em fase de desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos de conclusão de curso. Mas não é só para essas pessoas, né, a gente sabe que os desafios que vão ser tratados durante essa semana são os desafios comuns a todo mundo que está interessado no universo da pesquisa, né, que desenvolve pesquisa já desde a graduação. E a gente sabe que no IDP a gente tem vários e várias alunas interessados em desenvolver pesquisa de qualidade, pesquisa de excelência já na graduação, né? A gente sabe que tem muita gente que não espera até o TCC para desenvolver um projeto de pesquisa, enfim. Então, a gente está muito preocupado e muito desafiado, né, por esses alunos e alunas, e aí a gente tem desenvolvido uma série de iniciativas para atender esse público, né? Então, não só os alunos de TCC, mas principalmente vocês que estão aí nessa fase, né? Então, a gente começou hoje com essa primeira oficina que a gente vai fazer dessa semana, né, e eu já fico o convite para vocês acompanharem os próximos eventos, né, vai ser sempre às 14 e às 17 horas, até a sexta-feira. Então, a gente vai falar de ética na pesquisa, escrita acadêmica, base de dados, de ABNT, enfim, todos esses temas que são desafios, dificuldades, enfim, enfrentadas por todo mundo que faz pesquisa e que tendem a pegar no nosso pé quando a gente está fazendo TCC, né, então fica o convite para vocês acompanharem o restante dessa semana. Agradeço a todo mundo por estar aqui hoje, prestigiando a fala da professora Gabriela Rondon, que é advogada e pesquisadora no Instituto Anis de Bioética. Ela é professora aqui do IDP, ela ministra disciplina de metodologia no primeiro semestre, e ela é também doutora em Direito pela UNB. E ela veio conversar aqui com a gente sobre como fazer pesquisa de qualidade, pesquisa de excelência, como ir além no TCC e produzir um TCC de qualidade da graduação, né? Como produzir ciência na graduação, como ir além de um mero levantamento bibliográfico, ler uma série de textos e fazer os fichamentos, né? Como fazer diferente no TCC, como ir adiante, né? Então, qual é o lugar da graduação na produção da ciência no nosso campo? É um pouco essas as perguntas que a gente estava preocupada quando pensou nessa oficina junto com a professora Gabriela, e é um pouco do tema que a gente quer tratar com vocês aqui hoje. A professora Gabriela é muito horizontal, tem uma postura muito de diálogo e está aqui para ouvir vocês também. Então, a gente alinhou antes de começar aqui o nosso encontro que quem tivesse perguntas, quem tivesse alguma colocação a fazer, que poderia levantar a mão aqui, escrever no chat, enfim, fazer a interrupção para a gente ir dialogando e fazendo desse momento uma conversa sobre tudo, né? Então, professora Gabriela, muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite, é uma satisfação e uma alegria imensa contar com a professora no nosso quadro de docentes e também nesse momento aqui tão especial para a graduação em Direito, né? Então, muito obrigada. Passo a palavra de imediato para a professora. Muito obrigada, Mariana. Obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando ao vivo. Vai ser uma alegria estar aqui com vocês. E como a Mariana explicou, eu tenho uma apresentação já montada para trocar algumas coisas com vocês, mas essa apresentação está aberta a interrupções. Então, por favor, se alguma coisa estiver obscura ou vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida específica, vocês podem me interromper, pode ser mesmo pelo áudio, ou se quiserem escrever no chat, eu também vou tentar ficar atenta ao chat, tá certo? E aí, para começar, eu vou compartilhar minha tela com os slides, mas para começar, eu queria pedir, se vocês puderem só colocar ali no chat em que semestre vocês estão, só para eu entender se essa turma de pessoas que está aqui está já no fim do curso, está já fazendo TCC, ou se vocês estão em fases distintas. Porque, inclusive, a pergunta que orientava essa oficina, né, ela não se destina só ao TCC, porque a pergunta é como fazer pesquisa na graduação, né, como produzir ciência na graduação. E isso pode ser, de fato, em diversas etapas da nossa formação e tem diversas formas de responder isso.
dependendo de onde estamos, né? Então, por isso eu queria saber, mas acho que a maior parte, tem graduados e tem quem está bem no finalzinho, né? 8º, 9º, 10º. Entendi, bacana, pessoal. Podem ir escrevendo aí, se mais gente quiser compartilhar, quer dizer, eu preciso de autorização, se puderem me autorizar a compartilhar a tela, aí eu coloco os slides aqui. Só um minutinho. Uhum. Oi, Regis, será que você consegue habilitar a professora para compartilhar a tela, por favor? Já está habilitado, professora. Pode tentar novamente, por favor. Obrigada. Bem, então é isso. A pergunta de hoje era como produzir ciência na graduação. Estou vendo aqui que a maior parte de vocês está de fato na fase ou do TCC ou já pensando no mestrado, que é muito interessante, né? Então acho que são dicas que se aplicam, mas como eu não sabia exatamente como seria a formação do grupo, se teria gente mais nova, eu inclusive comecei respondendo a pergunta desde antes, né? É possível produzir pesquisa, fazer ciência na graduação antes do TCC. Vou passar rapidamente aqui para vai que se aplica a alguém, né? Porque muitas vezes a gente passa a graduação inteira já com um pouco de receio do que vai ser o TCC, mas existem oportunidades anteriores, e mesmo para quem está no fim do curso, né, sei lá, o 8º semestre, 9º semestre, ainda dá tempo de ter outras experiências que sejam, digamos assim, preparatórias do TCC. Para quem tem interesse em pesquisa e gostaria de fazer esse tipo de atividade antes, existem essas oportunidades, então eu não queria deixar de falar sobre isso. E a vantagem de participar dessas experiências anteriores de produzir pesquisa, né, que aqui eu coloquei algumas dicas, como, por exemplo, se inscrever em editais de iniciação científica, que existe no IDP, né, em várias outras universidades, também se aplica, ou procurar um professor ou professora que te inspire e procurar se esse professor está com algum grupo ou projeto de pesquisa aberto e pedir para ingressar nesse grupo ou ingressar nesse projeto. Quais são as vantagens? A primeira vantagem seria de aprender por observação e de uma prática supervisionada, e o que é uma experiência bastante diferente do TCC, porque não exige que você seja aquela pessoa que vai fazer a proposta da pesquisa que vai ser realizada, né? Você vai entrar em algo maior, algo que já está em curso, e você vai poder observar como outras pessoas mais experientes produzem a pesquisa, não só o professor ou a professora líder, mas muitas vezes os outros integrantes da equipe, que às vezes têm doutorandos, mestrandos, outros professores, que são responsáveis por várias partes da pesquisa, e você tem a oportunidade de ver como eles conduzem esse processo, né? Então, você também tem a oportunidade de trabalhar em um projeto de pesquisa já elaborado por pesquisadoras e pesquisadores experientes. Então, você consegue ver, inclusive, como se monta um projeto de pesquisa a partir, né, já de um lugar de um professor experiente, como é um bom projeto de pesquisa, como ele é redigido, e como ele é organizado para ser executado, como se monta uma equipe, né, qual é o tipo de projeto que demanda muitas pessoas para ser executado, ou qual é o tipo de projeto que eventualmente dá para um pesquisador ou uma pesquisadora sozinho executar. Essas são várias perguntas que, pela experiência anterior ao TCC, nesses esquemas de ou iniciação científica ou outras formas de produção coletiva de pesquisa, a gente tem a oportunidade de construir. E eu ressalto isso porque, de fato, o aprendizado da pesquisa, ele é muito um aprendizado por imitação. Isso não é um demérito, né? É você olhar como outras pessoas fizeram antes e você ir aprendendo aquela receita de bolo de como se faz uma boa pesquisa, como é que você monta uma boa pergunta, como é que você monta uma pergunta que seja relevante, como é que você faz a revisão da literatura de forma adequada. Então, ela é um exercício de aprender observando outras pessoas fazerem, né? Ou, eventualmente, como eu coloquei aqui, a observação, que é ao mesmo tempo uma prática também, claro, né? Porque você não vai estar só observando, você vai ter muitas vezes, participando desse grupo ou desse projeto de pesquisa de algum professor, pesquisador, você vai ter uma função, né? Você vai ter a responsabilidade por uma pecinha pequena dessa pesquisa, e ao mesmo tempo em que você executa essa pecinha pequena, você contribui para a execução de um projeto maior e consegue entender as várias fases, né? Então, para quem ainda está na graduação, ou mesmo
para quem já se graduou, porque existem grupos de pesquisa que permitem a entrada de graduados, né? Muitas vezes a pessoa já se graduou, está pensando em fazer um possível projeto de mestrado, por exemplo, e pode entrar, se filiar a um grupo de pesquisa de alguém e já começar a se aproximar das discussões desse grupo de pesquisa, ou eventualmente conseguir até participar formalmente de alguma parte da pesquisa dos professores que são do grupo, e aí já conseguir essa experiência prévia. Então, eu digo isso porque, de fato, eu entendo que é muito angustiante chegar ou no TCC, ou depois de formado, no momento de escrever um projeto para submeter a uma seleção de mestrado, por exemplo, e sentir que ainda não tem as ferramentas para tal, né? Isso é absolutamente normal, porque pesquisa se aprende fazendo e se aprende olhando outras pessoas fazerem, né? Então, eu queria deixar isso de entrada, inclusive para a gente reduzir a nossa ansiedade, porque se as primeiras vezes que a gente vai tentar desenhar um projeto, tentar fazer uma proposta de pesquisa que seja nossa, se parecer muito difícil, não se preocupe, porque é isso mesmo, né? Para todo mundo, a primeira vez é desafiadora, porque é um modo de fazer algo que é muito diferente do que a gente aprende, seja na escola, né, ou seja nas disciplinas da graduação mais regulares, né? Elas não necessariamente te pedem um projeto de pesquisa ou uma pesquisa como parte da sua avaliação como aluno dessas disciplinas, então ela de fato exige algo a mais, que é desafiador mesmo. Então não se preocupem, esse é um aprendizado coletivo, pode ser feito com bastante calma. Mas aí eu entendo também que para muita gente, especialmente várias pessoas que estão aqui, que estão já no fim do curso, não tem tempo, não tem interesse mesmo de ter essas outras experiências, que o objetivo é bem mesmo fazer um TCC para conseguir terminar a graduação, o título de graduado em Direito, que é totalmente legítimo também, né, com outros interesses profissionais que não necessariamente passam pelo aprofundamento nas questões acadêmicas ou um aprofundamento nessa área de pesquisa, o que é totalmente ok. E é possível também fazer um TCC interessante, aprender as ferramentas básicas de pesquisa para fazer um bom TCC, sem necessariamente ter esse interesse muito intenso em se aprofundar em pesquisa ou em outras questões acadêmicas, né? Então, o resto da nossa conversa de hoje vai se focar especificamente no TCC, mesmo para quem não teve nenhum tipo de experiência anterior com pesquisa ao longo da graduação. Então, o que eu queria começar, né, com essa pequena, e aí está aberta a discussão, né, vocês podem, enfim, discordar ou apresentar suas dúvidas sobre o que é e o que não é um TCC, numa tentativa de esquematizar mesmo o que a gente deve buscar fazer quando a gente está desenhando esse que talvez seja o nosso primeiro projeto de pesquisa, para algumas pessoas vai ser o único, né. Então, é interessante notar, e isso não sou só eu que estou falando, né, em base em diversos livros de metodologia de pesquisa, inclusive metodologia de pesquisa aplicada ao direito. Um TCC não deve ser um resumo sobre o tema, porque o TCC, o TCC ou a monografia, ele se pretende a ser um tipo de trabalho que ele tem algum caráter científico, né, então um mero resumo sobre um tema, ele pode ser muito útil para você, ele pode fazer parte do seu processo de pesquisa, inclusive, no processo de compreensão de uma determinada matéria, de um determinado tema, mas ele não é um TCC, né? Ele é digamos assim, algo intermediário que você pode fazer para você mesmo ter um maior domínio sobre um tema. Então, ele não é um resumo. Ele também não é um texto exploratório, como o que, em geral, a gente tem dos manuais do direito, né? Que, às vezes, ele é, digamos assim, um texto bastante panorâmico, em geral, são livros, né, longos, que tentam tratar de um mesmo assunto do início ao fim, com essa perspectiva que ela, em geral, não é muito aprofundada, porque ela se pretende a ser um manual que realmente dá uma visão panorâmica sobre um tema, e que ela vai tratar, às vezes, com essa estrutura bem clássica, né, um conceito, a natureza jurídica do conceito, a evolução histórica do conceito, etc. e tal, e ele é um texto bastante descritivo e exploratório. Isso também não é um TCC. O fato de eu dizer que isso não é um TCC significa que esse tipo de material é ruim? Não, de novo, a gente precisa dos manuais, né? A gente precisa dos manuais para revisar determinadas matérias, os manuais são muito úteis quando a gente está estudando a dogmática, quando a gente precisa resolver questões específicas de dúvidas sobre determinados assuntos, e é onde a gente consegue ver, onde os doutrinadores elaboraram as suas reflexões sobre vários temas, então os manuais são muito úteis, mas um TCC não é um texto de manual, então a gente também não deve se espelhar no formato de um manual para fazer um TCC, né? E ele também não é um texto normativo sobre como algo deveria ser.
muitas vezes no direito a gente tem uma certa tentação de propor soluções para as coisas, né? Eventualmente propor que determinada lei não está funcionando bem, não está sendo bem aplicada, deveria ser diferente. E aí você gostaria, talvez, de elaborar essas suas ideias num texto dessa maneira. Um texto assim, ele tende a ser, sem querer, às vezes sem a gente notar, ele pode ser muito pouco científico, né? Ele pode ser baseado em, seja, enfim, sem querer, às vezes, noções de senso comum ou de outras coisas que a gente, às vezes, tem estudado, mas não sistematizado de forma científica, porque a gente tem essa tentação de ser prescritivo e dar uma solução para algum problema que a gente está vendo, mas sem necessariamente ter explorado esse problema de uma maneira estruturada, que é o que caracteriza um trabalho científico. Então, se vocês estiverem mais ou menos desenhando um texto que esteja se parecendo com qualquer um desses três, é interessante levantar um alerta, de pensar, talvez isso aqui não seja um texto científico de um TCC. Claro que a exigência de complexidade de um TCC, ela é, digamos assim, das mais simples dentro dos textos científicos, né? Porque, claro, que você pode imaginar que uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tem exigências muito mais altas. Mas mesmo para um TCC, que é um texto mais simplificado, ele tem certos critérios, certos requisitos de cientificidade que se espera que seja possível cumprir. E é por isso que na grade do curso tem tanto a matéria de metodologia da pesquisa, no início do curso, né, como obrigatória, quanto ao final, a possibilidade de você fazer o projeto de pesquisa e depois a pesquisa, né, o projeto de TCC e depois o TCC, porque de fato ele tem certas regras, certas estruturas a serem seguidas que são importantes. Então, para diferenciar de tudo isso que eu acabei de dizer, que o TCC não é ou não deve ser, tem aqui a explicação do que o TCC deve ser, então. O TCC deve ser um trabalho científico que parte de uma pergunta a ser respondida, de uma dúvida genuína e relevante. E essa é, talvez, uma das principais diferenças que explica por que todo o resto não se enquadra, né? Um trabalho científico, seja no direito, seja em qualquer outra área, ela tem por objetivo trazer algo novo, né? Descobrir algo sobre o mundo, explicar melhor algum fenômeno, esclarecer algum fenômeno que não esteja bem entendido em uma determinada área, comparar determinados fenômenos acontecendo em lugares diferentes e conseguir tirar alguma conclusão daí. Enfim, tem várias possibilidades de se explicar quais são as possíveis perguntas científicas, mas, em geral, quando a gente está realizando um trabalho científico, a gente quer dar alguma contribuição para aquele campo, né? Ou seja, nesse caso, uma contribuição ao campo do direito. Claro que, no caso de um TCC, é uma contribuição modesta, com certeza. É uma contribuição modesta. A gente não precisa ficar muito angustiado de fazer uma grande revelação que ninguém tinha pensado antes no campo jurídico e provavelmente, na fase do TCC, a gente não vai chegar nisso, né? Se é difícil até no doutorado, que dirá no TCC. Mas essa ideia, essa lógica de fundo que tem que partir de uma pergunta é muito importante. Ainda que ela seja uma pergunta miudinha, ainda que ela seja uma pergunta muito simples para um universo muito pequenininho, mas ainda assim vai ser aquela pergunta que vai te guiar no que você quer explorar nesse pequeno trabalho de pesquisa, né? Então, por isso, diferencia de um resumo. Quando você faz um simples resumo, você está respondendo uma pergunta? Em geral, não. Você está descrevendo, né? Você talvez lê um monte de coisa sobre um tema e você está descrevendo o que você leu, né? Compilando tudo aquilo que você leu, colocando num formato mais reduzido, mais sintético, mas você não está se propondo a responder uma pergunta. Quando você tem os manuais, por exemplo, né, um texto exploratório como de manual que abarca de maneira bem abrangente um determinado tema, esse tipo de material está respondendo uma pergunta? Em geral, não, a não ser que seja uma pergunta muito simples sobre o que é, sei lá, o que é responsabilidade civil. Você pode ter um manual que vai explicar o que é responsabilidade civil. Mas essa pergunta, ela se presta a ser uma pergunta de TCC? Não. E aí a gente vai ver os detalhes disso, né? Porque é uma pergunta muito ampla. Ela necessariamente vai exigir um tipo de resposta que é bastante superficial, ou ela é, enfim, ela é bastante genérica, né? Ou seja, de textos, inclusive, que já foram escritos antes de você não necessariamente precisaria estar escrevendo esse texto de novo, né? Então, por isso que aqui está que o trabalho científico parte de uma pergunta, e ela não é qualquer pergunta, ela é uma dúvida genuína e relevante. Então, o ideal é que a gente perceba, quando a gente está tentando construir um projeto de TCC, se essa pergunta que a gente está fazendo é uma pergunta sobre a qual a gente realmente ainda não tem a resposta, e que a gente vá procurar no caminho da pesquisa ter essa resposta,
E não só isso, né, porque isso caracteriza uma dúvida genuína, né, uma pergunta que eu realmente não sei responder, mas eu vou buscar responder pelo meu processo de pesquisa. E o segundo aspecto é que ela seja relevante. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que ela não pode ser só uma pergunta que é interessante para você, né, porque esse trabalho, ele necessariamente vai ser um trabalho apresentado para uma banca, né, você vai chamar, você vai ter o seu orientador, sua orientadora, e vai ter outros 2 professores, 2 professoras, no mínimo, que vão ler o seu trabalho, que vão avaliar o seu trabalho. Então, esses são os professores com quem você vai dialogar sobre esse tema, né? Isso para representar ali, naquele momento, o diálogo com a comunidade científica. Então, tem que ser uma pergunta que seja relevante para além das suas próprias dúvidas, né? Porque você pode imaginar, por exemplo, eu não sei o que é o conceito de violência obstétrica. Estou dizendo um aqui. Aí você pode fazer um TCC que se pretenda responder o que é violência obstétrica? Talvez essa pergunta ainda não esteja bem delimitada, porque talvez isso só indique que você tem um interesse em estudar o que é violência obstétrica, mas não necessariamente que exista uma necessidade do campo científico do direito de um trabalho seu que explique o que é violência obstétrica, porque já há muitos trabalhos sobre violência obstétrica que estão abordando esse tema. Então, você talvez precise delimitar um pouco melhor qual é a pergunta exata que você quer fazer sobre esse tema da violência obstétrica, por exemplo, que seja relevante para outras pessoas além de você, que não indica só que é um tema que você talvez não tenha estudado o suficiente, mas que é um tema que ele de fato precisa de algum tipo de produção a respeito, né, que você vai tentar, por exemplo, você já poderia complexificar se você dissesse quais são, hoje, as leis existentes no Brasil sobre violência obstétrica e como elas conceituam violência obstétrica. Isso já muda, você não está só perguntando o que é violência obstétrica, você está pretendendo fazer um levantamento de dados sobre leis, por exemplo, leis estaduais, que tratem sobre esse tema e fazer uma comparação entre possíveis conceitos que sejam diferentes em diferentes estados, né? Vai que em algum estado trata a questão de maneira penal, bem claramente, outros estados não, tratam só no âmbito civil. Vai que alguns estados definem de maneira bem abrangente, outros estados definem de maneira mais específica. Você já começou a delimitar uma pergunta que talvez seja relevante para outras pessoas além de você. Não é só responder o que é fazer um comparativo do estado da arte, o que está acontecendo no Brasil hoje em termos de normatização desse tema, violência obstétrica, né? Só para dar um exemplo para vocês de como com pequenas alterações numa pergunta, você sai de uma pergunta que ela ainda não é muito boa, muito específica para um TCC e você começa a transformá-la em algo que seja relevante para um TCC, certo? Então, vinculado a isso, tem o segundo ponto aqui. Para ser respondida essa pergunta que você delimita para o seu TCC, a pergunta exige um caminho de pesquisa, que pode ser o de levantamento de dados, pode ser a revisão de determinada literatura, pode ser um estudo de caso, podem ser muitos caminhos, dependendo da pesquisa que você, dependendo da natureza da pergunta, né, vai exigir um caminho de pesquisa diferente. Então, esse exemplo que eu acabei de dar, né, de uma tentativa de delimitar um pouco mais essa pergunta, essa possível pergunta sobre violência obstétrica, ela sugeriu um caminho de pesquisa com um levantamento de dados sobre leis estaduais, e aí você teria que definir, talvez um recorte temporal, né, eu quero saber as leis que já estavam vigentes no ano de 2020, então você vai procurar nas bases de dados legislativas de cada estado as leis vigentes no ano de 2020, você tem um componente aqui de levantamento de dados. Vai ser só isso? Ou você vai confrontar com a literatura, provavelmente você vai ter que fazer isso, né, confrontar com a literatura sobre violência obstétrica. E aí você vai ter um caminho já a percorrer para responder a sua pergunta inicial. E aí, por consequência, o TCC também tem uma conclusão, ainda que preliminar. E esse é um elemento muito interessante, porque textos que são só descritivos, que são só exploratórios, como é um texto de manual, ele, em geral, não tem uma conclusão. Ou se ele tem uma conclusão, ele é uma conclusão que ele não se presta, de fato, a ser conclusão, né? Ele pode até ter uma seção que esteja escrito lá, conclusão, mas que ele não é, de fato, uma conclusão. Por quê? Porque você conclui algo quando você levantou questões, né? Levantou uma controvérsia, fez uma pergunta, levantou uma dúvida, percorreu um certo caminho, propôs alguma análise e, no final, você chegou a uma possível resposta à sua pergunta, né? Então, por exemplo, um resumo, em geral, não tem uma conclusão, porque um resumo, ele é só um resumo, né? Você está descrevendo um determinado tema, você não necessariamente chega a nenhum lugar quando você resume algo, né? Como eu disse, um texto exploratório também não, um texto normativo, ele pode até ter, mas ele não tem um caráter científico, né?
Então também não se caracteriza como um TCC. Então, acho que essas são dicas que são interessantes da gente ter na nossa mente quando a gente estiver desenhando, né, texto e pensando, se eu for por esse caminho, eu de fato estou com uma pergunta que eu realmente vou tentar responder, ou seja, também tem que imaginar se é uma pergunta possível de ser respondida, né? Eu tenho os instrumentos para tentar responder essa pergunta, eu vou com esses instrumentos percorrer um certo caminho e, afinal, chegar a uma conclusão? Então, são dicas gerais a serem seguidas, que a gente vai ver também um pouquinho mais em detalhes em outros slides. Tá fazendo sentido até aqui? Tá ok? Tô falando muito rápido? Tá tudo bem? Tudo bem, né? Qualquer coisa me interrompa. E aí, eu trouxe um exemplo aqui justamente disso, porque muitas dessas dicas aqui dialogam com esse livro, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Metodologia da Pesquisa em Direito, que é do professor Rafael Maffei, da USP, com a Marina Pfefferbaum, da FGV, se não me engano. Eles também trazem algo bastante parecido com isso aqui, e esse é um exemplo que está no livro, né, só para a gente ver bem especificamente. Esse exemplo está lá no início do livro, acho que na página 28. Imaginemos um trabalho não monográfico, então ele já está dizendo que não é um TCC, certo? Um trabalho não monográfico sobre responsabilidade civil. O texto apresentaria de início os elementos da responsabilidade, como dano, nexo causal e culpa. Explicaria em seguida cada um deles, detalhando cada teoria envolvida. Seguiria então para a discussão dos sujeitos envolvidos, dedicando um capítulo inteiro ao Estado. E por aí iria. Ao final, concluiria seu autor que a responsabilidade civil é um tema complexo, que merece ser estudado em minúcias, que certos aspectos só podem ser apreciados caso a caso, etc. O leitor desse texto certamente ficaria bem informado sobre os conceitos básicos da matéria, mas tal conclusão não é aquilo que se espera de um trabalho monográfico, ou seja, não é o que se espera de um TCC. Ou melhor, tal conclusão nem é, em sentido próprio, uma verdadeira conclusão. Não basta incluir um capítulo chamado conclusão para que o trabalho, por mágica, torne-se conclusivo. A conclusão depende de um concatenamento argumentativo que não existe em um trabalho com esse conteúdo. Então, só aqui para a gente deixar de maneira bem explícita, né, o que a gente tratou aqui sobre os aspectos, sobre o que deve ser e o que não deve, e aqui ele deu um exemplo concreto, né, para a gente ver como funciona isso, que nem sempre só o fato de a gente dizer, a conclusão é que existem muitas teorias, as teorias são controversas, e é isso aí, e cada caso só pode ser decidido de maneira bem focada em suas especificidades. Isso, de fato, não é uma conclusão que acrescenta muita coisa, né? Então, aqui eu acho que fica claro o que a gente vinha falando, certo? Eu sei que tem muita gente perguntando se a gravação vai ser disponibilizada. Vai sim, e os slides também. Fiquem bem tranquilos e tranquilas. Tá certo? Então, passado esse exemplo, né, já que agora a gente sabe, certo? Então, só fazer um resumo não é o suficiente, só fazer essa grande explanação sobre um tema não é suficiente, só resumir várias teorias diferentes que tratam sobre o mesmo tema não é suficiente. Eu preciso ter uma pergunta, uma dúvida genuína e relevante. Como eu chego na tal da dúvida genuína e relevante, né? Essa parece ser uma missão um pouco difícil. Como é que eu sei que a pergunta que eu tenho não é uma dúvida só minha, não é uma dúvida que só significa que eu preciso estudar mais, e que ela é uma dúvida que pode sim ser considerada relevante para outras pessoas, e o meu orientador vai gostar, meu orientador vai gostar, minha banca vai achar interessante, né? Então, existem alguns caminhos para você tentar chegar lá, né? De uma dúvida que, ao mesmo tempo, te interesse, seja algo que você queira fazer, despender um tempo escrevendo seu trabalho, etc., mas também que faça sentido para você apresentar para a sua banca. E aí eu trouxe aqui um passo a passo também, que ele está neste livro aqui, que se chama A Arte da Pesquisa. Ele é um dos poucos manuais de pesquisa, pelo menos que eu conheça, que ele tem um capítulo dedicado a isso. Como é que você sai de um interesse para um problema de pesquisa? Porque muitas vezes os manuais, eles partem já do momento de construção do objetivo geral, escolha das técnicas de pesquisa, etc. e tal, assumindo que é muito tranquilo sair do campo dos interesses genéricos até a definição de uma pergunta de pesquisa ou de um tema de pesquisa. E a gente sabe que, especialmente para pesquisadores e pesquisadoras iniciantes, isso não é tão simples, né? É difícil a gente saber o que importa para um campo, né? Para além de um interesse genérico. Claro que, conforme vocês vão caminhando na vida, seja a vida acadêmica ou profissional mesmo, fica muito mais fácil, porque da própria prática vocês vão levantar perguntas,
vocês vão notar que algumas perguntas não estão bem respondidas, então isso vai surgir com mais naturalidade, mas quando a gente está começando, seja uma iniciação científica, seja um TCC, a gente sabe que é difícil. Então tem um passo a passo aqui para tentar se sistematizar um pouco e dar um pouco mais de luz para vocês, né? Então tá aqui. Primeiro, encontrar interesse em área temática ampla, e de fato é um clichê. Parta daquilo que mais te interessa. De verdade, assim, não é uma dica boba, é uma dica muito importante, porque às vezes tem gente que, mesmo que identifique que tem interesse num campo bastante específico, acha que tem que tratar de um outro assunto, porque é um assunto que de repente está, digamos assim, na moda, ou é um assunto bastante novo, né, que agora acabou de lançar uma discussão sobre sei lá o quê, e aí a pessoa acha que tem que ir por esse rumo, porque é um assunto que está sendo muito debatido, ou é um assunto que, por ser novo, não tem muita coisa produzida ainda, mas não é necessariamente um assunto que te interessa, nem é necessariamente um assunto que você domina. Isso, eu diria que é um pouco roubada, assim, tente ir por onde você conhece e por onde você se interessa, né, porque vai facilitar muito, inclusive, você perceber quais são as perguntas relevantes quando é num assunto que você já domina minimamente. Então, você pode ver, é um assunto que eu vi no meu estágio, então, que eu já fiz vários trabalhos relacionados a isso, porque eu tenho trabalhado isso no meu estágio. Ou então, é um assunto que eu vi em disciplinas que eu gostei muito de fazer, de professores que, eventualmente, eu ainda tenho boa relação, contato, então eu posso, inclusive, ir atrás desse professor, dessa professora, para pedir mais material, ou ver se ele está executando alguma pesquisa nesse tema. Parta, de fato, daquilo que te interessa. E aí, vinculado a isso, tenha clareza de por onde você não quer ir. E isso também é mais fácil a gente fazer quando a gente está se fazendo essa pergunta para temas que nos interessam, né? A gente sabe que a gente se interessa lá. Tem gente que se interessa por o tema do tráfico de drogas. Aí, no grande tema do tráfico de drogas, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? E você pode já imaginar que tem coisa que você não quer tratar. Então, eu não quero tratar da polêmica da questão do usuário, né? Do usuário de droga e tal. Eu não quero tratar disso. Eu quero tratar realmente do enfrentamento ao tráfico por outra perspectiva, sei lá, do tráfico com crime organizado, enfim, não sei. Sempre nos temas que interessam vocês sempre vão conseguir fazer uma lista daqueles caminhos onde você já sabe que você não quer ir, né? E façam isso mesmo dessa maneira, bem analógica mesmo, ou enfim, pode ser digital também, mas assim, façam desse jeito, tipo, tema que eu gosto, tema tal. O que nesse tema eu não gosto, ou o que nesse tema eu não estou afim de escrever sobre, faz a lista, porque isso vai te ajudar a pensar melhor, né? Você já começa a delimitar sabendo por onde você não quer ir. E aí está vinculado ao passo 2, que é restringir o interesse a um tópico plausível. O que esse autor quer dizer com tópico plausível quando ele está falando isso? É um tópico que de fato seja pesquisável. É um tópico que de fato possa ser traduzido em uma pergunta que você vai ter condição de responder no tempo e na complexidade que um TCC deve ter. Então, por exemplo, se você disser, o meu interesse é responsabilidade civil, não é ainda um tópico plausível para esse autor. Ele é uma grande área, ele é um grande tema, talvez, de seu interesse, mas você ainda não chegou num tópico plausível, num tópico pesquisável. Aí você pode ir restringindo, eu quero saber responsabilidade civil do Estado, eu quero saber responsabilidade civil do Estado com relação a mortes por Covid, tá vendo? Que você já delimitou muitíssimo, né, de responsabilidade civil até você chegar nisso, você já começou a caminhar para um tópico plausível, de fato, né? O exemplo que ele dá no livro, inclusive, é Segunda Guerra Mundial. O interesse da pessoa é Segunda Guerra Mundial. É um tópico plausível? Não. Inclusive porque já existem muitíssimas pesquisas sobre Segunda Guerra Mundial, de muitas perspectivas diferentes, ainda não é um tópico plausível. Então, você precisa ir restringindo conforme a sua experiência, conforme as ferramentas que você tenha para pesquisar o tema, para ir chegando numa pergunta mais delimitada, né? E ajuda nesse processo de restringir o interesse a um tópico plausível, questionar esse tópico sob diversos pontos de vista. E o que significa esse questionar esse tópico por diversos pontos de vista? Não é só você, na sua cabeça, pensando, deixa eu olhar aqui, responsabilidade civil. Vou pensar sozinho sobre responsabilidade civil e ver de que maneiras eu consigo questionar de vários ângulos responsabilidade civil. Não. O que ele quer dizer aqui com esse passo 3 é a execução de uma revisão bibliográfica básica. Né, por que eu digo básica? Porque é a revisão bibliográfica ainda de um momento em que você está definindo qual vai ser seu tema, né? Então, ela não é totalmente aprofundada, porque ela é exploratória, então, por isso, básica.
Ou seja, se você tem interesse nesse tema genérico, responsabilidade civil, aí você já conseguiu reduzir responsabilidade civil do Estado. Aí você reduziu mais um pouquinho do Estado na área da saúde. Mas ainda não está totalmente plausível, ainda não está totalmente pesquisável, mas você já tem um rumo. Então, você pode começar a pesquisar nas bases de dados sobre isso, responsabilidade civil, Estado, saúde, né? Com essas palavras-chave, fazer a pesquisa nos bancos de dados e ver o que retorna. E aqui, nessa sequência de oficinas, vocês vão ter uma aula específica sobre base de dados. Então, sugiro também que participem dessa, porque vai dar dicas muito interessantes para vocês. Olhando o que der desse resultado das pesquisas nas bases de dados, você vai ter uma bibliografia básica de onde partir para identificar o que nesse grande tema já foi respondido por outras pessoas, não precisa que eu faça de novo, né? Ou o que foi respondido, mas talvez eu possa acrescentar uma coisinha pequena, né? Se eu fizer um diálogo desse autor com esse autor, ou talvez uma comparação disso aqui com isso aqui, vai existir muitas possibilidades de delimitação da pergunta a partir do momento que você olhar o que outras pessoas já fizeram. E aí, claro, que é imaginar que se você está procurando em base de dados, você está achando artigos científicos, aquilo que essas pessoas fizeram foi muito mais complexo do que o que você vai ter que fazer no TCC, com certeza. Então, não se compare a essas pessoas, não acho que você tem que fazer algo semelhante ao que elas fizeram, mas o que elas fizeram vai dar o caminho do que você talvez possa fazer nessa fase de pesquisador ou pesquisadora muito iniciante, terminando um TCC, né? Então, assim, são passinhos que podem ir ajudando a restringir um interesse até um tema e até a formulação de uma pergunta. E o último passo, definir um fundamento lógico para o projeto, ele é basicamente o complemento do seu objetivo de pesquisa que diz para que vai servir, né, o seu projeto. Então, por exemplo, se você monta o seu objetivo assim, meu objetivo de pesquisa é analisar o debate sobre responsabilidade civil do Estado com relação às mortes por Covid, a fim de esclarecer, sei lá o quê, né, a fim de compreender como tal coisa, né, o fundamento lógico é onde você vai explicar de que maneira o seu trabalho vai dialogar com o trabalho de outras pessoas, ou de que maneira vai esclarecer um ponto da discussão sobre aquele tema, esclarecido antes da sua pesquisa. Certo? Então, enfim, é um passo a passo baseado no que tem nesse livro, que eu acho que ajuda muito a gente, quando a gente está bem perdido, a gente tem noção de que a gente se interessa por algo, mas ainda não está tão fácil formular uma pergunta, porque formular uma pergunta é, de fato, uma missão um pouco complexa. Tá tranquilo até aqui? Alguém queria dizer algo? Não, né? Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat do Márcio, sobre a utilização de citação direta, né? Citação direta nas conclusões finais. A ABNT não veda utilizar citação direta, porém muitas bancas são divergentes nesse quesito. A professora poderia dizer algo sobre esse pequeno detalhe? Sim, Márcio, essa é uma pergunta bem interessante. De fato, a ABNT não veda, mas é bastante comum que a conclusão seja a parte do texto que tem menos citações, seja direta ou indireta, né? Qualquer tipo de citação, porque a conclusão é de fato o momento onde você vai fazer o arremate final de tudo que você já levantou e analisou em todo o texto. Então a ideia é que tudo que você precisava ter citado já vai ter aparecido em algum outro momento do seu texto, especialmente no desenvolvimento da análise, e que ao final você inclusive consiga ver uma voz, digamos assim, mais autoral da pessoa que está escrevendo o texto. Autoral em que sentido? Que é ali que você vai arrematar as suas conclusões a partir do que você leu, né? E o ideal é que você não traga nada novo, ou traga o mínimo possível de elementos novos de outros autores quando você está nessa fase da conclusão. Isso significa que é totalmente proibido trazer citações na conclusão? Não, não é proibido, mas é compreensível e esperado que haja menos citações, né? Então, claro que pode ter uma ou outra, e aí nesse caso, né, como você mencionou, talvez seja interessante saber o que o seu professor ou professora orientadora recomenda, o que ele permite, e inclusive ter um pouco de noção do que os professoras chamados para a banca achariam disso, né? Em geral, é preciso saber quem é a nossa audiência para poder delimitar melhor, mas se eu pudesse dizer, assim, como regra geral, se é bom evitar, é bom evitar. E se o ideal, se for ter alguma citação, que sejam poucas,
e é mais comum que ela seja uma citação indireta e talvez de aspectos que tenham sido tratados antes no texto, né, que não sejam totalmente novidades. Mas há exceções, é isso que eu estou falando? Há exceções que podem ficar bem feitas, interessantes? Sim. Então, não entendam como uma regra, assim, se botar, vai estar horrível. Não. É só, enfim, indicações gerais, né? O Ricardo quer falar algo? Não sei, que abriu aqui o microfone. Não, acho que foi sem querer, né? Raíssa perguntou se vai ter outras aulas minhas sobre esse tema. Nessa oficina não, Raíssa, nessa oficina eu tô só com essa aula, mas vários outros professores, professoras, colegas vão cobrir outros temas. Mas se tiver alguma coisa que eu não tiver coberto sobre, enfim, que vocês tenham dúvidas, queiram saber, podem perguntar, viu? Pode ser de outro assunto correlato também, não precisa ser necessariamente do que eu tô falando aqui, se eu souber responder, eu respondo com o maior prazer. Tá certo? Então, pronto. Então, a gente tem esse passo a passo aqui do interesse à pergunta. E aqui, só para a gente ter uma ideia, então, né? Se a gente tem essa lógica de que o TCC é um texto que ele tem um caráter científico, que ele precisa ter todos esses critérios, né? Ele parte de uma pergunta, essa pergunta vai ser respondida por meio de um certo caminho de pesquisa, para ser possível chegar a uma conclusão, ele é um trabalho que ele é estruturado, né? Ele é um trabalho que ele tem que seguir um certo passo a passo, para ele conseguir, de fato, inclusive, ser completamente honesto e transparente sobre os seus ritos, né, os seus métodos, os seus caminhos para chegar a uma conclusão. E por isso é tão importante ter um projeto de pesquisa. Claro que eu não vou, como o objetivo aqui não era falar de projeto de pesquisa, eu não vou falar longamente sobre projeto de pesquisa aqui, mas eu achei só interessante relembrar que tentar começar a escrever o TCC sem ter um projeto pode ser uma roubada. Eu entendo que muitas vezes a gente faz a disciplina de projeto de TCC e naquele momento a gente teve uma ideia e aí a gente escreveu um projeto e aí a gente passou na disciplina, etc e tal, ganhou a nota e depois que passou esse semestre você já não quer mais fazer aquele tema. Ou você achou que você não gostou tanto do seu projeto, você achou que você não fez tão bem e você vai mudar completamente quando você vai de fato fazer o TCC. É possível isso? Totalmente possível. Tem problema? Não, não tem problema. Porém, resistam muitíssimo à tentação de direto tentar escrever um texto sem ter um mini projeto. Aí, claro, você pode fazer apenas aquilo que seja útil para você naquele momento. Então, você pode fazer uma versão reduzida, uma versão simplificada. Mas eu diria, tentem não pular essa fase, porque essa é a fase que vai evitar com que vocês, sem querer, entreguem um TCC que é um resumo, ou entreguem um TCC que é um texto panorâmico, descritivo, que mais parece com um manual do que com outra coisa. É o projeto que nos ajuda a organizar qual é a pergunta que eu tenho, qual é o passo a passo que eu vou tomar para responder essa pergunta que eu tenho, como é que eu vou fazer as análises que eu tenho que fazer para responder essa pergunta e chegar a conclusões, certo? Então, eu queria trazer esse lembrete, né? E aqui tem uma estrutura muito básica, assim, de um projeto, como né? Só para a gente relembrar, ou então ver mais ou menos a estrutura, que é interessante comentar porque em geral, a gente acha, né, disponível online as pesquisas já prontas, a gente não acha o projeto de pesquisa com tanta frequência. O projeto de pesquisa é um documento mais, digamos assim, oculto, né, das sombras da produção acadêmica. Ele existe no privado, né, os pesquisadores ou pesquisadoras escrevem os projetos para, às vezes, submeter a agências de fomento, para receber financiamento para aquilo, ou dentro da instituição, para ter uma autorização de execução da pesquisa, ou por um comitê de ética, mas às vezes você não consegue encontrar esse projeto online, né? Então, para quem está escrevendo um projeto, é difícil você ter um parâmetro, né, de comparação. Como é um bom projeto? Como é que um projeto se estrutura, né? Então, só eu trouxe aqui para a gente ter esse lembrete. Em geral, tem uma introdução justificativa, pode se chamar de qualquer uma desses nomes, né, variável, onde você vai fazer, como o próprio nome diz, uma introdução sobre o seu tema, né? Que é onde, em geral, você também vai apresentar essa revisão básica da bibliografia que nesse livro Arte da Pesquisa te sugeriu fazer para poder delimitar a sua pergunta, né? Você vai ter que fazer essa revisão bibliográfica básica. Em geral, nessa introdução, você apresenta essa bibliografia básica, né? Você diz, nesse tema que eu estou pesquisando, fulaninho de tal encontrou no ano tal conclusão a respeito de como esse conceito estava sendo aplicado no Tribunal X, sei lá.
uma outra pesquisa em outro lugar concluiu outra coisa. Isso aqui, um autor disse isso, outro autor disse aquilo, e diante desse grande cenário do que a comunidade acadêmica do direito tem discutido recentemente sobre esse tema, o meu objetivo é investigar X. E aí você faz a conexão com tudo isso que você leu antes e dá a sua pequena contribuição, né, o que você acha que você vai contribuir no formato dos seus objetivos. Por isso que, em geral, os objetivos, que aqui está de amarelinho, porque é o coração do projeto, é a parte mais importante do projeto, são os seus objetivos, né, então por isso está aqui em caixa alta, amarelinho, que vai estar diretamente vinculado ao que você apresenta na sua introdução, né, você diz, o estado da arte sobre esse tema é este, e diante desse estado da arte eu quero saber esta pecinha aqui, bem específica, né? E aí você vai ter, em geral, formulação nesse formato de objetivo geral e objetivos específicos, né? O objetivo geral é a sua pergunta principal, é a sua grande pergunta que você vai tentar responder. Os objetivos específicos são as pequenas perguntinhas, assim, que você vai responder para você chegar a cumprir seu objetivo geral, né? Os pequenos passo a passo do que você vai fazer para você cumprir o seu objetivo geral. Mas isso vocês, em disciplina de TCC, etc., com certeza os professores e professoras de vocês vão dizer em mais detalhes sobre isso, né? Eu vou só terminar de falar esse slide, aí eu vejo que vocês estão falando no chat, tudo bem? Então, o objetivo é diretamente vinculado à introdução, aí você pode ter, mas é opcional, um desenho de hipótese, né, que é o que? Basicamente são os resultados esperados, né, o que você espera encontrar, o que você acha que é possível encontrar na sua pesquisa, inclusive baseado com o que outras pesquisas encontraram. Por que eu coloquei opcional? E talvez eu diga que vocês não precisam se preocupar muito com isso. As pesquisas em ciências sociais aplicadas como direito, né, as pesquisas qualitativas, elas, em geral, não têm hipótese, assim. É difícil a gente testar algo, né, porque uma hipótese, ela exige uma testagem. A hipótese, ela exige que você proponha um desenho de pesquisa que vai colocar a sua hipótese à prova, e você vai poder dizer, não, a minha hipótese foi refutada. E os desenhos dos trabalhos de pesquisa em ciências sociais aplicadas, especialmente no direito, é muito difícil dizer que a gente vai testar, né, dizer, não, a minha hipótese foi completamente derrubada. Então, assim, eu diria, não precisam se preocupar muito, evitem, né, assim, em geral, a pesquisa de vocês não vai ter hipótese, mas só para saber que existe, né, existem pesquisas com hipótese, e, em geral, ela é apresentada no projeto, assim, dessa maneira. Aí você tem em seguida a metodologia, que é onde você vai dizer justamente a explicação dos caminhos da sua pesquisa, né? Eu vou levantar, como naquele exemplo que eu falei, da violência obstétrica, eu vou levantar a produção legislativa de todos os estados da Federação Brasileira sobre o tema da violência obstétrica no ano de 2020, ver tudo que já estava aprovado, sancionado no ano de 2020, para ver quantos estados tinham uma lei sobre violência obstétrica, levantar o texto completo da lei, a justificativa, para realizar uma comparação entre esses textos normativos, por exemplo, né? Então, você já está dizendo qual é o seu caminho, né, que você vai fazer essa pesquisa online, nas bases de dados legislativas de cada estado, você delimitou um recorte temporal, que foi só 2020, você delimitou um conceito específico, violência obstétrica, ou seja, você vai procurar por essa palavra-chave, então você, os textos normativos que têm essa palavra-chave num determinado campo temporal, né, espaço temporal. Claro, você num projeto vai descrever isso em mais detalhes, né? Mas eu estou dizendo, em linhas gerais, é isso que você encontra na metodologia. É realmente a receitinha de bolo, o que você vai fazer. Né? Você pode dizer depois, eu vou fazer uma comparação de como os conceitos foram apresentados nessas leis com a produção bibliográfica mais recente dos últimos 5 anos do campo do direito e das ciências sociais sobre violência obstétrica. E ver se o conceito que está nas normativas é o mesmo conceito que está na discussão acadêmica, ou se é diferente, não sei, estou inventando essa pesquisa agora, tá, gente? Mas estou só dando exemplo, assim, que ao mesmo tempo você vai explicar o seu levantamento de dados, como é que você vai levantar a literatura e fazer essa possível comparação, né? Isso tudo numa sessão de metodologia. Considerações éticas é opcional também. Por que opcional? Porque, em geral, no direito, a gente não vai estar tratando de questões que sejam eticamente, enfim, polêmicas, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer o quê? Pesquisa documental com documentos públicos, que você não tem nenhuma questão muito
preocupante de acesso. Por quê? Porque isso não coloca em risco ninguém, né? Como nesse exemplo que eu dei da violência obstétrica, é uma pesquisa em documentos públicos que são leis, né? E pesquisa em bases de dados sobre a literatura de um certo tema. Não tem nenhuma consideração ética aqui. Porém, se vocês estiverem fazendo pesquisas que incluam, por exemplo, entrevistas, né, que inclua você ter contato com pessoas e obter dados de pessoas, né, conversar com as pessoas, ouvir a história de vida delas sobre algo, a opinião delas sobre algo, aí sim, você já está fazendo um projeto de pesquisa mais complexo, você precisa levar em consideração as considerações éticas, né, e aí vocês vão ter também, nessa oficina de TCC, uma aula especificamente sobre isso, que vai entrar mais em detalhes, né, inclusive para entender, isso, o que você precisa garantir para as pessoas, o sigilo das informações delas, o anonimato, de que você vai usar as informações apenas para o que for cientificamente relevante na sua análise. Você não precisa identificar que foi o fulaninho de tal que te disse isso, né, porque não tem uma relevância, digamos assim, científica, né, identificar quem exatamente falou o quê, e é importante respeitar a privacidade das pessoas. Enfim, só em linhas gerais, mas vocês vão ter isso na outra aula. Um cronograma que ajuda muito para você imaginar, se eu tenho que entregar o meu TCC, fazer a minha banca até, sei lá, dia 15 de dezembro do ano X, eu preciso fazer um cronograma retrospectivo, porque se a minha data limite da banca é 15 de dezembro do ano X, obviamente esse não é o dia que eu vou entregar o TCC, né? Aí você tem que ver determinadas regras da sua instituição, né? Não sei se é todo mundo do IDP aqui, tem as regras de quanto tempo antes você tem que entregar para a banca. Isso já come um tempo. Quanto tempo antes, se você entregou para a banca nesse dia, quanto tempo antes você tem que ter entregue para a sua orientadora ou seu orientador para fazer a revisão final? Aí você já vai voltando para trás. Qual é o dia mesmo que você vai ter terminado esse texto, né? Com todas as suas revisões para entregar, para etc. Então, é muito importante ter um cronograma, porque a gente se confunde, às vezes a gente acha que a gente tem um prazo maior do que a gente tem, né? Então, um cronograma, especialmente construído dessa forma, um cronograma retrospectivo, você vai do dia limite da defesa até o dia 1 do início da sua pesquisa, ajuda demais, né, para a gente não se perder. E, claro, as referências bibliográficas que vão ser parte dessa sua revisão básica, né, das referências do que você citou quando você escreveu a sua introdução, quando você escreveu a sua metodologia e tal. Um projeto se desenha mais ou menos assim. E aqui eu também peguei desse livro, que é o livro do Creswell, que eu acabei de me esquecer o título, mas depois eu olho para vocês e coloco a referência no slide para vocês terem. É sobre pesquisa qualitativa, quantitativa, mista, etc. É um livro bem interessante, metodologia também. E ele diz, o objetivo é a declaração mais importante de um estudo, é a direção da pesquisa, que é, como a gente já falou aqui, a tal da pergunta genuína e relevante, né? Ela é construída num formato de objetivo geral, numa pesquisa, né? E eu quis insistir nesse formato para a gente notar que ele ajuda, de fato, a gente a percorrer a pergunta que a gente vai responder, né? Se vocês olharem cada pecinha dessa, ela primeiro, de onde eu vou partir, né? Que eu sei que outros autores fizeram antes de mim, que é o que eu estudei antes de começar a minha pesquisa, de onde eu vou partir. Aí os objetivos é que eu tenho uma pergunta. A hipótese opcional é que eu já espero talvez um resultado e eu vou testá-la, ou não, eu posso prescindir dessa parte. A metodologia é onde eu vou explicar o meu caminho, né, dizer o que exatamente eu vou levantar, como eu vou analisar, como eu vou construir as conclusões. E pronto, isso permite começar de fato uma pesquisa estando mais segura de que a gente sabe o que a gente está fazendo. E não só que a gente vai sair escrevendo um texto aleatório, né, sobre qualquer coisa, né. Então, digo, não prescindam do projeto. Mesmo que vocês joguem fora o projeto que vocês fizeram na disciplina de projeto, usem o que vocês aprenderam na disciplina de projeto, ou que vocês viram em outros momentos, como uma oficina dessa, para tentar refazer, nem que seja refazer os objetivos, que é o que está em laranjinha, né? Refazer os objetivos no formato de objetivo para você mais ou menos saber para onde você está indo. Certo? Vou dar uma olhada nas perguntas aqui do chat. Se vai ter uma versão dessa oficina para quem deseja fazer dissertação, tese, não sei, perguntem as administradoras aqui da sala. Mas eu acho que várias coisas se aplicam, viu? Eu diria que várias coisas, claro, em um grau de complexidade um pouco mais elevado, elas se aplicam também a dissertações e teses. O Mário comentou aqui, essa mudança de projeto, inclusive, é comum até no mestrado. Ixi, demais. É muito comum, inclusive, né? Mesmo você você apresenta, às vezes, um projeto
Para uma banca, você é aprovado, desaprovado com uma nota alta, ou seja, gostaram do seu projeto, mas você mesmo, depois que entrou, depois foi aprovado, você pensou outra coisa, enfim. Mas é sempre importante, de qualquer maneira, em qualquer fase da vida acadêmica que a gente está, ter um mínimo de noção do que a gente está desenhando em termos de projeto antes de partir para a escrita, né? O Agnaldo perguntou, professora, você sugere que o estudante comece a preparar a sua pesquisa a partir de qual semestre na graduação? Essa é uma pergunta muito boa, Agnaldo. Eu acho que depende muito da complexidade da pesquisa que você quer fazer e dos seus pactos com seu orientador ou sua orientadora, né? Eu diria que para você ter um processo bem calmo, né, você aproveitar 2 semestres para fazer o processo inteiro, né, de escrever um bom projeto, ou seja, fazer todo o percorrido, né, de sair de um interesse para, de fato, delimitar uma pergunta, né, com calma, e aí tem o desenho do projeto, e aí você já começar a executar para defender no semestre seguinte, eu acho que é um bom prazo, que é o que, em geral, as universidades oferecem quando oferecem 2 disciplinas em 2 semestres distintos, né, uma de projeto e a outra de TCC. Eu acho que sim. Em outros cursos, né, em outros cursos das ciências sociais, muitas vezes isso é feito em mais semestres, porque se esperam pesquisas mais complexas do que no direito, né? Por exemplo, se não me engano, acho que nas ciências sociais da UNB são 3 semestres, né? No serviço social são 3 semestres, porque se espera que você vai desenhar o projeto com calma em um semestre. No outro semestre você vai fazer campo, né? Você vai ir a campo, coletar os dados, fazer as entrevistas com as pessoas, fazer a observação de algum fenômeno, e depois você vai escrever. Então, por isso que eu estou dizendo que depende da complexidade, depende do que você vai dialogar com o seu professor ou sua professora. Eu acho que no direito não precisa de mais do que 2 semestres, né, compreendendo o processo de fazer um projeto e de escrever, de fato, a monografia, acho que 2 semestres é suficiente. E por que eu digo isso também? Porque se você tiver interesse nisso e quiser ter essas experiências de pesquisa em momentos anteriores, não precisa ser só o TCC, né? Se você quer começar a pensar nisso antes, é como eu falei no início da aula hoje, você pode procurar uma iniciação científica, você pode procurar um grupo de pesquisa de alguém e entrar em outra pesquisa antes, não precisa ser já a sua monografia, né? Se você quer se dedicar durante mais semestres a isso, eu diria que você aproveitar essas outras oportunidades pode ser bem interessante, né? Mais do que longamente só a monografia. Eu diria isso. Deixa eu ver aqui, o que mais? Tem mais perguntas? Eita, tem várias perguntas. Espera aí, o Gelson perguntou, professora, caso meu tema seja inédito, eu não encontro nenhum material bibliográfico sobre o tema, qual a minha alternativa para desenvolver o trabalho? Pretendo defender a tese de que os Estados-membros da ONU têm a obrigação de devolver aos seus países de origem os cidadãos estrangeiros que sejam presos no momento da entrada dos seus territórios para que sejam julgados em seu país de origem. Eu não conheço nenhum estudo sobre o tema. Já essa pergunta é muito interessante, ela sempre surge em aulas sobre TCC. O que eu diria... Não fique chateado comigo, mas o que eu diria de início, assim, sempre que a gente acha que a gente não está achando nada, que não tem nada sobre o nosso tema, talvez é que a gente não esteja procurando da melhor maneira. E aí, não estou dizendo que você está procurando necessariamente mal, mas talvez você não esteja procurando com os termos que te permitam achar, inclusive, pesquisas paralelas, que sejam temas muito próximos, ainda que não seja exatamente o que você está pesquisando. Em geral, vai ter sim, né, alguma coisa de onde você partir. E é preciso a gente fazer esses pequenos exercícios, porque muita coisa já foi escrita nessa vida, né? Então, assim, você pode procurar sobre outras questões relacionadas a migração e o debate no direito internacional, enfim, sobre temas mais amplos. E eu diria também, para tomar muito cuidado, que é como a gente falou aqui no início, da questão dos textos normativos, tomar muito cuidado para não partir já para a escrita do seu TCC, tendo muita certeza do que você quer defender. Lembrando daquilo que a gente falou no início, é importante ter uma pergunta. Qual é a sua pergunta aqui para esse campo? Né? Claro que você pode ter, e todos nós temos, já um posicionamento sobre o tema, né? Aquilo que você acha que é mais justo, aquilo que você acha que deveria ser feito. Não estou dizendo que você não pode ter essa opinião, porque todos nós temos. Mas para produzir uma pesquisa sobre isso, qual é exatamente a dúvida que você quer suprir? Né? Qual é a lacuna que você talvez não esteja achando que está claro no tema, que você acha que a sua pesquisa pode contribuir? Então, talvez você fazer, por exemplo, sei lá, um estudo, eu não entendo desse tema, mas um estudo exploratório para ver qual é a posição oficial de diversos países sobre esse determinado tema, fazer uma comparação entre eles e tentar entender. Estou vendo que tem outro comentário seu aqui.
defender a aplicação do princípio da extraterritorialidade. Então, aí você pode talvez levantar a literatura sobre o princípio da extraterritorialidade e ver como ele tem sido compreendido nos temas que te interessam, né? Cadê? Direitos humanos dos tratados da ONU como normas cogentes que não estão sendo respeitados. Pronto, então, procurar outros estudos que estão tratando disso e vendo de que saídas eles estão encontrando, né? Que existe toda essa controvérsia no direito internacional sobre se de fato é cogente, não é cogente, qual é a autoridade do direito internacional. Com certeza existe muita pesquisa sobre isso, né? Então, de que maneira você pode dialogar com essas pesquisas e de que maneira você pode acrescentar a sua pecinha de inquietação a essas pesquisas anteriores, né? Que tal? Talvez seja um caminho, né, que você consegue começar a delimitar melhor o que já tem de produzido na literatura e o que precisa ser complementado, né? Eu vi que você comentou aqui, todos os países membros da ONU prendem, julgam, condenam e submetem estrangeiros a pena de prisão em seus territórios por crimes de que são acusados no momento em que entraram. Entendi. Eu acho isso, eu acho que você pode fazer esse grande levantamento de como está essa controvérsia hoje. Existe quem está defendendo algo e quem está defendendo o exato oposto, né? Qual é o estado da arte dessa discussão? E aí você partir daí para talvez delimitar a sua pergunta, né? Deixa eu ver. Mas isso que eu disse não serve só para o Gelson, viu, gente? Porque todos nós, em algum momento, já achamos assim, nossa, o meu tema, eu não acho nada a respeito, estou completamente perdido. Talvez é porque a gente precise achar as palavras-chave um pouquinho mais abrangentes para fazer as buscas, né? Porque às vezes se a gente usa palavras-chave demais ou palavras-chave muito específicas, elas não estão boas como palavras-chave porque elas estão delimitando demais o escopo. Mas se você deixar um pouquinho mais aberto, você consegue mapear o campo para você, de fato, ler o que já foi produzido, enfim, nesses temas. Deixa eu ver. Aí tem uma pergunta aqui também do Márcio. Gostaria de dar seguimento de modo mais aprofundado ao meu TCC no mestrado. Gostaria de saber um pouco sobre as regras de autocitação. Se é permitido ou seria melhor não ir por esse caminho. Não, Márcio, é permitido sim. Inclusive, é saudável fazer, né? Porque é um ato de transparência, seu, você dizer que, de fato, você está partindo de algo que você mesmo já fez antes, né? E você precisa deixar isso claro. Aí, óbvio, né, quando você está fazendo uma submissão de um projeto de mestrado, em geral, você vai ter a exigência, pelo menos no Brasil, você vai ter a exigência de anonimato, né? Você vai ter que apresentar o seu projeto sem deixar claro que você é você. Então, você tem que fazer, nesse momento, um certo encobrimento da sua autocitação para você não, sem querer, se identificar, que não é permitido na maioria dos processos seletivos, né? Mas não é um problema a autocitação, na verdade é isso, é um ato de honestidade, enfim, que muitos autores, inclusive, fazem quando eles, por exemplo, mais adiante na carreira, discordam de algo que eles falaram antes. Imagina como isso é importante, né? A pessoa lá na frente chega a uma conclusão e tem a honestidade de dizer, olha, no momento anterior, sei lá quantos anos atrás, eu concluí o exato oposto. Agora eu estou dizendo que eu mudei de ideia, por causa de X, Y, Z. E aí a pessoa se cita também. Também totalmente válido, mas mesmo no seu caso, que não é para discordar, é para levar adiante uma ideia, né, também pode ser tranquilo fazer a autocitação. Ressalvada essa questão do processo seletivo, né. Eu vou só um segundo que eu vou ligar a luz, está começando a ficar escuro aqui. Um segundo, já volto. Pessoal, vou aproveitar que a professora foi ali acender a luz e vou dizer que um pouquinho mais cedo eu coloquei uma lista ali, um link para vocês editarem, para quem quiser receber o material e não se inscreveu via aquele site que tem a programação, quem quiser receber o material precisa preencher a lista ali, tá? Com o nome completo, e-mail, instituição de origem, para a gente conseguir enviar esse material para vocês após o evento e também depois disponibilizar a playlist com as gravações, tá? Eu vou colocar de novo ali o link, para quem acabou ingressando depois conseguir preencher, tá bom? Obrigada, gente. Desculpe, Gabi. Não, tranquilo. Certinho, então tá. Mas podem ir mandando as perguntas, viu? Podem continuar mandando, que aí fica mais interativo mesmo. Mas aí, vinculado a isso que eu falei agora, né, tem todo esse cenário do que é um projeto de pesquisa em linhas gerais, e como eu coloquei aqui, o mais importante, o super importante é o objetivo, né? Na verdade, os objetivos, mas especialmente o objetivo geral. E aí eu trouxe aqui uma formuleta que é desse livro, não sei se vocês conhecem, que é o Carta de uma Orientadora, da professora Débora Diniz,
ele é voltado para estudantes tentando fazer TCC, tentando fazer monografia, né? Então, de fato, é um livro muito gostoso de ler, porque ele é bastante, assim, informal, é, de fato, a aproximação de uma professora, de uma estudante que está pela primeira vez tentando desenhar um projeto de pesquisa. Então, ela realmente te pega pela mão e tenta te dizer os caminhos a percorrer. E aí, lá pelas primeiras páginas do livro, lá pela página 20, sei lá, ela chega nesse momento de explicar como você formula um objetivo geral, e ela dá essa dica dessa fórmula, que realmente é muito útil, não só no TCC, é útil para qualquer fase da vida acadêmica, porque ela é uma receitinha de bolo que funciona, né? Você tentar pensar que o seu objetivo geral, para ele ser bem delimitado, ele precisa necessariamente ter essas categorias, né? Então, quais são? É você dizer meu problema de pesquisa ou meu objetivo geral, que são a mesma coisa, tá? São intercambiáveis, não tem grande diferença em dizer problema de pesquisa ou objetivo geral. E aí você completa com um verbo, uma variável, uma unidade de análise e um recorte temporal. E o que são essas coisas, né? O verbo é justamente o coração, claro, da sua ação. O que é que você vai fazer? Você vai analisar, você vai comparar, você vai levantar, você vai quantificar, você vai fazer o quê? Né? Então, a definição do verbo parece uma coisa simples, mas ela é totalmente crucial, porque ela define exatamente o que você vai fazer. Né? E você pode usar desde verbos mais abrangentes, mas são verbos seguros, né? Como analisar. Analisar é um ótimo verbo de pesquisa, mas ele é bem abrangente, né? Ele não diz exatamente o que você vai fazer. Você está dizendo que você vai dar uma olhada ali nesse tema e refletir, né? Ele é bem abrangente. Ou você pode usar verbos mais específicos, dependendo do que você já sabe, né, que você vai fazer, se você tiver métodos mais precisos. Então, por exemplo, se você for quantificar, aí você já está indicando um método de pesquisa já muito diferente de analisar, né, significa que você vai fazer uma pesquisa quantitativa, você vai levantar em um determinado universo, uma determinada amostra e contar, né, um determinado fenômeno, então ele já é um verbo muito específico. Então, enfim, só para mostrar que a decisão sobre o verbo, ela não é uma decisão trivial, né? E aqui a gente poderia ir longamente, né? Existem verbos que eles são verbos perigosos para objetivos gerais, que inclusive diria, são perigosos a ponto de eu sugerir que não usem, né? Como meu objetivo geral é provar que... Não, é um verbo muito ruim, porque se você diz meu objetivo geral é provar, significa que você não tem a dúvida genuína que a gente falou lá no início, né? Você não está de fato tentando percorrer um caminho para descobrir algo novo, para entender algo melhor, né? Então, provar, ruim. Meu objetivo é demonstrar que, ruim também, a não ser que você seja de uma área, como exemplo, da matemática pura, que a demonstração faz sentido, mas se você diz, meu objetivo é demonstrar que, também significa que você tem certezas demais, então você ainda não chegou num objetivo de pesquisa, né? Meu objetivo é, enfim, todas essas do campo que indicam que você já sabe o que você vai fazer, assim, no sentido, né, você já sabe o que você vai concluir, perigo, né? Fique na área do analisar, descrever, pode ser, para pesquisas, inclusive, mais simples, que cabem no TCC, né, o objetivo é descrever tal coisa, meu objetivo é levantar tal coisa, meu objetivo é conhecer tal coisa, explorar tal coisa, comparar, né, uma coisa e outra, todos esses são verbos que são possíveis, né. A variável é justamente aquilo que está diretamente vinculado ao verbo, é aquilo que você vai investigar, ou aquilo que você vai analisar, ou aquilo que você vai levantar, aquilo que você vai, né, é sobre onde a sua ação vai incidir. Então, por isso que é a variável, que é aquilo que varia, né, ou seja, aquilo que você vai tentar descobrir como se move, tentar descobrir como se apresenta, tentar entender melhor, como no exemplo que eu dei. Meu objetivo é levantar as leis sobre violência obstétrica nas 27 unidades da Federação Brasileira, por exemplo. Então, a variável é justamente as leis sobre violência obstétrica. Leis sobre violência obstétrica é justamente o que eu não sei, e que na pesquisa eu vou tentar descobrir. Eu não sei se tem em todos os estados, eu suponho que não tem em todos os estados, mas em quantos estados tem? Será que são muitos estados? Será que são poucos estados? Será que as leis são cópias uma da outra? Ou será que elas são muito diferentes entre si? Será que elas têm tido aplicação, não têm tido aplicação? Então, por isso é a variável, aquilo que varia, aquilo que eu não sei e vou descobrir. E aí, a unidade de análise, em geral, é onde você vai procurar esta coisa, né? Então, no caso aqui do exemplo que eu dei, é as 27 unidades da federação. Eu vou levantar
as leis de violência obstétrica das 27 unidades da federação, porque eu podia dizer que eu ia procurar só, por exemplo, da região norte, eu só quero olhar a região norte, ou eu só quero olhar a região centro-oeste, né? Seriam unidades de análise diferentes para o mesmo verbo e a mesma variável. Então, é a delimitação do meu universo, a delimitação de onde eu vou olhar. E o recorte temporal é o recorte temporal, né? É bem óbvio, é o tempo em que eu vou investigar determinado fenômeno acontecendo. No exemplo que eu dei para vocês também, eu tinha dito que era só no ano de 2020, né? Levantar as leis de violência obstétrica das 27 unidades da federação que estavam vigentes no ano de 2020. Tem um objetivo montado. Esse outro exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo do livro Carta de uma Orientadora, que já estava lá, eu trouxe para vocês verem. Aqui está construído assim: meu problema de pesquisa é analisar, que é o top verbo comum de pesquisa, o que isso não é ruim, isso é bom, é um bom verbo, tá? Mas é muito comum, né, analisar o estigma da deficiência. Então, o estigma da deficiência é o que essa pesquisadora vai tentar conhecer, é aquilo que ela não sabe, é aquilo que vai variar, é a variável. Onde que ela vai olhar o estigma da deficiência? Aqui tem a unidade de análise, entre mulheres cadeirantes estudantes da Universidade de Brasília. A unidade de análise podia ser várias outras, podia ser na mídia, podia ser na moda, né, nas representações da moda, podia ser nos livros didáticos, podia ser em muitos lugares, né, você pode olhar esse fenômeno da deficiência em muitos lugares. Ela decidiu que ela queria entre mulheres cadeirantes estudantes da Universidade de Brasília. Então, tá vendo que aqui já sugere um método de pesquisa que talvez tenha entrevista, né, que a pesquisadora vai tentar conhecer essas pessoas, saber mais sobre a vida delas, algo por aí. E aí o recorte temporal, aqui não está necessariamente com um ano, né, com uma data específica, mas tem um indicador de tempo, que é após a criação do programa de atendimento à deficiência, um programa da UNB, né. Então, provavelmente, o objetivo aqui é entender se a criação desse programa dentro da universidade teve algum efeito de talvez melhorar, né, a vida, a inclusão dessas mulheres cadeirantes na universidade. Ela quer descobrir isso, talvez, entrando diretamente em contato com essas pessoas, né. Então, vejam que eu trouxe um exemplo que é do livro, mas eu também encaixei o exemplo que eu estava falando para vocês desde o início da aula, aqui também, coube certinho, e vocês podem fazer o exercício de usar essa formulazinha para as inquietações que vocês tenham e para as dúvidas que vocês queiram construir em formato de objetivo, né? Vejam que em geral vai funcionar. E se talvez não estiver funcionando, pense só que talvez você ainda não tenha chegado no formato de pergunta que deve ser, né? Talvez você ainda esteja derrapando, assim, em questões como, talvez como a gente falou antes, né? Com certezas demais, você já quer comprovar algo, mas na verdade, antes de comprovar algo, você tem que saber qual é a sua pergunta, né? Qual é o caminho que você quer percorrer para descobrir algo que você ainda não sabe? Então, fazer esse exercício e tentar encaixar no formato do objetivo ajuda muito. Certo? Alguma questão? Dúvida? Ou tá tudo bem? Tudo certo, né? Ó, Gelson já chegou no título da pesquisa. Uau, foi rápido, hein? Bacana. E aí, aqui eu trouxe também, porque acho que foi algo que foi pedido, né, de dar alguns exemplos de tipos de pesquisa para um TCC. Além de dar essas ideias, né, de como você sai de um interesse para um tópico plausível, uma pergunta possível de ser respondida, essa questão toda da dica de fazer a revisão bibliográfica básica, pensar que o projeto tem essa estrutura, usar essa formulazinha para o objetivo, para a gente chegar num ponto ainda mais concreto, e aqui são exemplos que eu trouxe, assim, de monografias que eu já vi, ou, enfim, da experiência mesmo, tá? Isso não veio de nenhum manual, nem nada assim, são da experiência, mas que eu acho que são bons recortes possíveis e factíveis de se fazer num TCC. Primeiro aqui eu coloquei estudos exploratórios, né? Por que exploratórios? Porque eles não necessariamente dependem de você, antes da pesquisa, ter alguma noção do que você vai descobrir. É uma pesquisa qualitativa, que você vai olhar um universo, tentar levantar os dados sobre esse universo e tentar pensar sobre ele. Por isso que eu coloquei aqui exploratório. Então, por exemplo, aqui bem factível, como o Tribunal X, qualquer tribunal que vocês queiram, entende tal matéria, especialmente em algum assunto controverso. Então, imagine que pense nos temas de interesse de vocês, nas áreas de interesse de vocês. Pense um tema que seja controverso, que existem, sei lá, doutrinadores que defendem uma coisa, doutrinadores que defendem o exato oposto, é polêmico e ainda não se sabe, sei lá,
como o TJDFT tem decidido sobre esse tema, particularmente controverso. Você fez uma revisão básica de bibliografia, você não encontrou alguém que tenha estudado o TJDFT sobre esse assunto, você deu uma procurada, assim, na discussão jurídica atual, você não viu necessariamente alguém discutindo sobre isso, então significa que você tem uma dúvida relevante para além de você mesmo sobre essa questão, como esse tribunal tem decidido, né? Qual tem sido a jurisprudência desse tribunal, e aí você vai, inclusive, ter condições de comparar, né, as decisões estão indo num sentido, as decisões estão indo em outro sentido, por que estão indo num sentido ou em outro, enfim, esse é um caminho possível. Um caminho parecido com esse é você, por exemplo, entender que você já sabe que determinado tribunal decidiu de uma forma e passou a decidir de outra forma num tema importante. Só que ainda não está muito claro como se deu essa mudança de jurisprudência. Quais foram os argumentos que levaram a essa mudança de jurisprudência? Foi só porque mudou a composição do tribunal? Ou nem mudou tanto assim a composição do tribunal, mas, sei lá, teve a aprovação de uma outra lei que mudou o entendimento? Ou foi uma interpretação constitucional que mudou? O que foi que mudou? Né? Um conceito que passou a ser interpretado de outra forma? O que foi que aconteceu? Então, isso é algo possível, né? Como se deu a mudança de jurisprudência no tribunal X, no tema Y, num determinado recorte temporal. Aí você vai levantar as decisões, vai lê-las em profundidade e tentar extrair daí qual é a sua análise, né? O que aconteceu nesse tempo. Um exemplo que eu dei aqui bem do tempo presente, né? Porque eu acho que pesquisas que sejam sobre o que está acontecendo nesse momento, elas tendem a ser pesquisas que não só nos motivam, porque tem conexão com alguma coisa que a gente está vivendo, mas também tendem a ser interessantes porque são provavelmente pesquisas que ainda não foram feitas, ou que talvez tenha alguém fazendo ao mesmo tempo que você. Mas você não necessariamente, aí sim, não necessariamente você vai achar a bibliografia específica sobre isso. Mas não significa que você não tenha onde estudar para fazer essa pesquisa, né? Que é esse exemplo que eu dei aqui. Qual foi a resposta legislativa à pandemia de Covid-19? Ela ainda está de maneira muito ampla, né? Vocês poderiam, obviamente, delimitar melhor, do tipo, quais foram as propostas legislativas ou as propostas legislativas aprovadas no campo econômico, ou no campo da regulação sanitária, ou no campo, sei lá o quê, das políticas sociais, ou no campo, não sei, né, da regulamentação sobre vacina, da regulamentação sobre outros insumos de saúde, sei lá, vocês podem delimitar de muitas formas. Ou tentar fazer algo mais ambicioso, que é todas as normativas, né, relacionadas ao momento de pandemia, que talvez seja um universo muito grande. Mas por que eu dei esse exemplo? Não só porque é algo atual, é algo que tem alguma relevância de entender, né, como é que o Congresso se comportou, por exemplo, para produzir normativas que dessem respostas adequadas ao tempo presente, né? E também para mostrar que pesquisas em direito, elas não precisam pesquisar só tribunais, né? Talvez isso já seja algo que vocês sabem, mas assim, só para reforçar, a gente pode olhar para o universo legislativo também para fazer pesquisas em direito, né? Afinal, da onde vem, né, os parâmetros normativos que vão guiar as decisões. Então, essa pode ser uma pesquisa muito interessante, né? E é uma pesquisa também de estudo exploratório, né? Não necessariamente você tem já uma antecipação do que você acha que você vai encontrar, mas você pode ter um processo bem interessante aqui. E é claro que, só para lembrar, mesmo que sejam estudos exploratórios, ele não significa que basta você levantar esse universo de dados, resumi-los e acabou, né? Para qualquer pesquisa, se pretende, né, que você tenha uma inquietação de fundo que vai te guiar, inclusive, na leitura desses documentos, que vai te permitir ler esses documentos à luz de alguma literatura prévia e fazer algumas análises, né, sobre o que você levantou. Então, você não vai ser, claro que pode ser em grande medida descritivo, mas se espera que você, além de olhar essas fontes, né, seja a fonte da jurisprudência, seja a fonte das leis que você levantou, que você tenha uma construção teórica a partir do que você leu sobre esses assuntos, que você possa fazer uma comparação, né, uma triangulação daquilo que você leu com aquilo que você levantou. Aí vocês podem me dizer, mas você acabou de dizer que o tema do tempo presente pode não ter literatura a respeito, né, pode não ter um outro artigo, uma outra produção sobre qual foi a resposta legislativa à pandemia de Covid-19, certo, mas você pode ter várias outras produções de temas correlatos, você pode ter produção sobre resposta legislativa a outras epidemias, como, por exemplo, o que aconteceu com Zika? A gente viveu a epidemia de Zika faz 5 anos, né? Algo super recente. Será que as produções sobre Zika ajudam aqui? Será que outras produções sobre respostas legislativas a momentos de emergência me ajudam a pensar aqui? Ou dependendo de qual seja a minha delimitação, né? Se eu quero só entender resposta legislativa no campo das políticas sociais, talvez
alguma literatura sobre política social, mesmo que não seja sobre Covid, me ajuda aqui, né? Então, acho que é sempre interessante a gente pensar que a literatura que a gente busca, ela não é necessariamente a literatura exata sobre o nosso tema, porque o nosso tema, se a gente conseguir delimitar uma boa pergunta que ainda não foi respondida, ele de fato vai ser só nosso. Mas ele nunca vai ser algo tão isolado no mundo a ponto de não ser conectável, né, com as produções de outras pessoas sobre outras coisas anteriores que nos ajudem a pensar. Certo? Então, aqui alguns exemplos de estudos exploratórios, né, que vocês podem fazer, que aí esse mesmo modelinho vocês podem aplicar para várias outras questões de interesse de vocês. Há também a possibilidade de fazer estudos de caso, né? Estudos de caso também é muito possível para um TCC, que é algo que, como a gente falou antes, né? No máximo você vai fazer um total de 2 semestres, incluindo o tempo de pensar o projeto, o tempo de levantar as fontes, a literatura e escrever. Então, estudar um caso só, às vezes, é muito bom, e é possível fazer bons TCCs estudando um caso só. Você tem tempo para ir em profundidade nesse caso. Então, um formatinho básico, né? No caso X, sei lá, um caso muito paradigmático, um grande julgamento, né? Sei lá, um julgamento sobre prisão em segunda instância, um julgamento sobre Raposa Serra do Sol, um julgamento sobre pesquisas com células-tronco, sei lá. Eu estou falando aqui de julgamentos do Supremo, mas não precisa ser só do Supremo, né? Pode ser julgamentos importantes de outros tribunais. Como foi utilizado o conceito de Y, certo? Qualquer conceito. E não, isso dá um trabalho, né? Porque imagina, você lê todos os votos de todos os ministros de um determinado caso paradigmático, procurando exatamente como eles todos manejaram um conceito só. Mas essa pode ser uma pesquisa muito interessante, né? Dependendo da complexidade, daria até, talvez, um mestrado, mas dá um TCC também, com certeza, né? Um TCC bastante bem feito. Então, eu dei um exemplo aqui, no caso, né, que demandava a reabertura das igrejas na Páscoa, agora em 2021. Essa seria uma pesquisa que eu adoraria ver alguém fazer. Como foram manejados os conceitos de laicidade e de proteção à saúde pública, né? Porque eram conceitos que estavam ali em disputa sobre a reabertura das igrejas nesse momento de alta dos casos de Covid, etc. Só para dar um exemplo muito básico sobre como você pode pegar um caso só e pensar muita coisa em cima de um caso só, né? Mas também vocês podem fazer bons TCCs que sejam de revisão de literatura. Aí aqui eu coloquei um exemplo, né, de que maneira a academia jurídica brasileira tem se posicionado sobre o pacote anticrime, por exemplo. Assim, dá para delimitar melhor essa pergunta, mas assim, você pode fazer um grande levantamento de literatura, desde que você tenha bons recortes, né, eu vou tentar entender a literatura produzida sobre esse tema desde que o pacote anticrime, sei lá, começou a ser discutido, foi feita a primeira proposta ao Congresso Nacional, até, sei lá, os dias atuais, até junho de 2021. Qual foi a produção da Academia Jurídica Brasileira sobre esse tema? Né? Como foram produzidas as análises? São análises críticas, são análises endossando essa proposta do pacote de crime, sei lá. É um exemplo, né, sobre um tema recente de discussão da academia que se poderia fazer uma revisão de literatura para sistematizar o que foi produzido até aqui. E aí eu coloquei vários outros temas aqui, né, como a Academia Jurídica Brasileira tem produzido análise sobre o pacote anticrime, que é um exemplo, mas pode ser outros temas, alienação parental, violência obstétrica, que eu já dei esse exemplo, né? Boas revisões de literatura podem ser muito bons TCCs, né? Você contribuir para a discussão acadêmica sobre um tema, dizendo qual é o estado da arte, né? E aí, para isso, ajuda muito olhar outros textos de revisão sistemática da literatura, como isso é feito, né? Como se apresentam os estudos, como se tenta fazer uma análise, né, no universo de sei lá quantos artigos produzidos sobre esse tema, existe uma concentração de artigos que tratam desse tema sob essa perspectiva, mas existem outros artigos que tratam dessa perspectiva, e existe uma controvérsia sobre X, sobre Y, que, etc e tal, né. Olhar como é feita a revisão sistemática da literatura, e especialmente em outros campos, né, porque o direito não faz muito isso, mas existem outros campos que fazem e podem ser bons, servir de boas inspirações, ajudam a pensar como fazer isso. Mas uma outra forma de fazer isso aqui já é bem mais comum no direito, que eu deixei como último exemplo, porque seria a que eu menos recomendaria vocês fazerem, mas tudo bem, é possível. Quer dizer, de que maneira os autores X e Y elaboram sobre o conceito W, né? Sei lá, eu quero ver o conceito de... nem sei, conceito de dignidade da pessoa humana para o autor X e o autor Y. Isso é possível? É possível. É muito feito no direito? É muito feito no direito. Por que eu deixei por último? E por que eu diria que é o que eu menos sugeriria que vocês fizessem?
porque estudos teóricos, só teóricos, exigem muito fôlego. E aí não acho que o momento seja o TCC de fazer isso, né? Porque para você fazer um bom trabalho que tenha esse desenho, o ideal é que você leia toda a obra do autor X e toda a obra do autor Y, para você poder dizer com muita segurança como é que eles elaboraram o conceito W na obra deles até aqui, né? É muito esforço de leitura. Então, assim, para que vocês tenham estudos que sejam menos dispendiosos, menos traumáticos, que seja mais interessante vocês fazerem com as ferramentas e com o tempo que vocês têm no TCC, eu sugeriria vocês tentarem algumas das sugestões acima de estudos empíricos, né? Ou seja, estudos empíricos são todos esses que você está olhando para a realidade, tentando entender algo da realidade, com suporte, óbvio, na literatura, né, na teoria, mas olhando para algo da realidade. Todos os outros exemplos que eu dei aqui, seja de olhar a jurisprudência, como mudou a jurisprudência de não sei o quê, levantar a resposta legislativa não sei o que lá, como um conceito foi usado num determinado julgamento, todos esses são estudos empíricos. E esse estudo que é muito teórico, eu avalio que ele é muito difícil de ser feito com boa qualidade. Estou dizendo que não podem fazer? Claro que não. Vocês podem, enfim, se sentir seguros e já ter uma boa caminhada de leitura teórica que deixe vocês seguros a fazer. Então, por isso eu incluí aqui. É possível, podem fazer. Mas eu diria, para quem ainda não tem nenhuma ideia do que vai fazer, para quem ainda está um pouco perdida, eu diria, privilegie essas outras opções. E eu diria mais, um estudo de caso pode ser muito interessante, um estudo de caso bem feito, né? Você escolher assim, um julgamento que te marcou, você achou particularmente, sei lá, interessante, ou enfim, estuda esse caso, né? Pega os autos inteiros, lê ele na íntegra e tenta achar qual é o ângulo, né, que vai te levar a definir a sua pergunta específica do que você gostaria de responder sobre aquele caso específico, né? Que pode ser tão simples quanto isso, como foi utilizado o conceito de Y, e aí você entrar em muita profundidade nos votos de cada um dos ministros e como eles conceituaram isso, e depois você tentar explorar e apresentar. Tá aí, esse é um bom TCC bem bacana. Certo? Espero que esteja sendo útil essas dicas aqui. E aí, se não tiver nenhuma questão específica agora, a gente está já no último slide das dicas finais. Então, como consequência das dicas anteriores, do que o seu TCC não precisa, né? Não precisa de um capítulo de revisão histórica. E talvez muitos de vocês já tenham lido esse texto, que ele é bastante famoso, Não Fale do Código de Hammurabi, do Luciano Oliveira. É muito interessante. Se vocês não leram, procurem, é fácil achar no Google, é só colocar Não Fale do Código de Hammurabi, e vocês vão achar fácil esse texto. Ele é muito interessante porque ele justamente vai tentar desmistificar essa ideia que é muito replicada nos manuais, né, que a gente já falou, o modelo do manual, ele é útil para um manual, mas ele não é útil para um TCC, né, no TCC a gente precisa de outro tipo de rigor científico que não é esse do manual, né, a gente não precisa tentar falar sobre aquilo que a gente não sabe, né, e assim, honestamente, nós não somos historiadoras, e para o que a gente está tentando responder, a gente não precisa ir tão longe, né? Porque a gente pode se delimitar ao que a nossa pergunta está desenhando como caminho, né? Então, quando, por exemplo, eu falei lá do exemplo, que está sendo útil para todos os slides, do levantamento das leis de violência obstétrica, blá, 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 eu preciso necessariamente fazer um histórico da violência obstétrica e tentar procurar se havia o conceito de violência obstétrica na Roma Antiga? Não havia o conceito, não faz sentido, essa pergunta é irrelevante, né? Não tem nada a ver com o que eu quero saber sobre as leis das 27 unidades da federação em 2020, né? Então, eu não preciso dessa pretensão de abarcar toda a história de um conceito num TCC. Então, mas o texto vai falar melhor do que eu. Procurem o texto, vocês vão se divertir, é uma boa dica, né? Claro, exceto se você estiver fazendo um trabalho na história do direito, né, gente? É lógico, aí vocês estão num campo bem específico, que tem um rigor maior e uma interface com o rigor metodológico da história, então é óbvio que não se aplica a isso, né? Mas para todos os outros temas, podemos prescindir do capítulo da revisão histórica. Também podemos prescindir de longas explicações de conceitos, a não ser que sejam instrumentais para sua análise. Então, assim, por que isso? Isso também é uma dica que está nesse livro que eu falei para vocês, do professor Rafael Maffei, né? Que é esse que vocês encontram em qualquer biblioteca, a biblioteca do IDP tem. Lembre-se que quem está lendo o texto de vocês, mesmo o TCC de vocês, são pessoas, são especialistas, são professores, eles não precisam que você explique para eles, desde o básico,
o que é, sei lá, posse e propriedade. Não precisa repetir esses conceitos muito específicos, a não ser que você esteja construindo algo a partir dessa explicação de conceito que vai ser útil para responder a sua pergunta. Se não, pula essa parte, vai direto para o que você precisa, de fato, explorar para responder a sua pergunta, certo? Eu sei que é difícil para a gente no início, né, mas se a gente tiver um bom projeto que está baseado numa boa pergunta, que a gente tem um método claro do que a gente quer fazer, a gente vai entender que a gente não precisa ficar preenchendo páginas, fazendo definição básica de conceitos que os seus professores que estão te lendo já sabem, né? Então, você não precisa provar para eles isso. Você precisa ir direto ao ponto daquilo que você descobriu na sua pesquisa, né? Então, você pode prescindir dessa parte. E o seu TCC também não precisa ser um texto longo. Muitas vezes a gente faz essas duas coisas acima, né? De incluir um capítulo de uma grande revisão do como o conceito era desde a Mesopotâmia até aqui, ou a gente fica explicando longamente os conceitos de tudo que a gente estudou até aqui para preencher páginas e ter um TCC muito longo. O ideal é que você tenha um texto curto, que ele se pretenda a responder uma pergunta e ele de fato a responda. E pode ser, como eu já falei, uma pergunta modesta, uma pergunta pequenininha, uma pergunta que te leve a dar uma resposta que é descritiva, ela não é muito ousada, você não está tentando resolver os problemas do mundo, né, no TCC, e tudo bem, mas você seguiu um método claro, você respondeu o que você pretendeu, você explicou de um jeito que as pessoas conseguem seguir o seu método, inclusive refazer a sua pesquisa se elas quiserem, né? E isso já é mais do que bom para um TCC, né? Mas lógico que veja as regras da sua instituição sobre o tamanho que é exigido para um TCC, né? Eu estou dizendo aqui que o ideal é que não seja um texto longo, mas não deixe de seguir as regras da sua instituição para, no mínimo, cumpri-las, né? Mas o ideal é que não seja um texto, né, como a gente diz coloquialmente, um texto que enche linguiça, não precisa disso, né? Vocês, com as dicas que a gente falou aqui, vocês têm como fazer bons trabalhos que vão direto ao ponto que, de fato, contribuam para algo, né? Tanto na sua formação, quanto num diálogo acadêmico do direito mais amplamente. Então, minha gente, eu acho que é isso. Se vocês não tiverem dúvidas finais, chegamos ao último slide. E terminamos essas dicas sobre como produzir ciência na graduação. Digam lá se vocês têm mais dúvidas, comentários, questões, inquietações, dramas. Professora, enquanto as pessoas acho que se organizam para depois pensar em alguma pergunta, eu queria só comentar a presença da professora Janete Hickins aqui conosco. Ela é professora do IDP, ela é professora das disciplinas de TCC1 e TCC2, entre outras disciplinas da nossa grade. Ela é a grande responsável aí, uma das grandes responsáveis, se não a maior, pelo grande número de inscritos nesse evento, porque, pelo que eu soube, ela fez uma divulgação intensa entre os alunos de TCC1 e TCC2, em especial de TCC2. Então, obrigada, professora Janete, por estar aqui conosco, obrigada pela divulgação e todo o apoio nesse evento. Nós pensamos juntas em muitos dos temas que pensamos aqui para esse evento de desafios do TCC, então, obrigada, professora, pelo apoio de sempre, por participar aí da pesquisa do IDP com tanta intensidade e competência, né? Então, só registrar o agradecimento intenso à professora Janete que está nos acompanhando aí. Obrigada, Mariana, foi ótima aí a aula. Muitos alunos que estão aqui vão começar a TCC1 aqui na nossa instituição, são 2 semestres, o semestre do projeto, depois o semestre de escrever o texto mesmo, e é bem nessa linha do que a professora Gabriela apresentou hoje. Os livros, inclusive, utilizados são os livros do nosso plano de ensino, então vai ser ótimo, e com certeza eles vão me questionar muito do que você trouxe aqui hoje. Eu agradeço a contribuição. Bom, professora, obrigada por estar aqui conosco. Professora Janete, não sei se a senhora acompanhou, mas a professora Gabriela é a nossa professora de metodologia do primeiro semestre. Esse foi no semestre passado e nesse agora. Então... Que ótimo! Eu perdi o começo da aula, eu estava no outro curso que está tendo de professores hoje, né? Coincidiu o mesmo horário. Então, eu entrei um pouco lá primeiro, para depois vir para cá.
Mas que bom, então, Gabriela, que nesses tempos de ensino remoto a gente não está se conhecendo, né? E aí eu não conheci ainda, mas foi um prazer. Depois a gente pode também conversar e trocar aí dicas. Fiquei bem feliz de promover a apresentação de vocês. Que bom. Uma honra, professora Janete, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Foi ótimo. Os comentários aqui no chat estão de elogios e felicidades e muitas travas sendo desfeitas aqui na escrita. Eu vejo que o Aguinaldo acabou de mandar uma pergunta. Ele diz assim: professora, há espaço para fazermos críticas às determinadas teses, teorias defendidas por determinados autores que nós discordamos? Caso seja possível, tem alguma técnica para isso? Muito boa também essa pergunta, Aguinaldo. Eu diria que, claro, é possível, né? Porque especialmente em ciência, em produção de ciência, a gente não pode ter interditos, né? Não pode ter aquilo que não pode ser questionado. Mas o que eu diria, como técnica, se podemos dizer que é uma técnica, é buscar outros autores que talvez embasem aquilo que você também gostaria de defender. Não só porque é importante você procurar na literatura, né, quem já tenha dito algo parecido com o que você pensa, parecido com a sua inquietação antes, mas também porque esses autores podem te dar também um panorama maior do estado da arte que te permita fazer a crítica de maneira mais fundamentada. Então, eu diria que, claro que o nosso ímpeto, né, de ler alguma tese, de ler alguma teoria e discordar dela já é uma boa intuição, mas eu diria para a gente não parar na intuição. Buscar outros autores que talvez se aproximem mais do que você está pensando, para você, inclusive, aprender com eles outros aspectos dessa crítica e conseguir fazer essa contraposição, né? Aí talvez possa haver a pergunta, mas se não houver, né, quem pensa exatamente igual nesse tema, enfim, pode ser interessante você procurar por casos concretos em que exista uma certa discussão sobre essa tese, você tentar confrontar a tese da qual você está discordando com esse caso concreto e dizer, talvez, aqui não se aplica, nota-se que essa tese ela tem uma falha, porque aqui ela não explica totalmente esse fenômeno que está acontecendo aqui diante de mim, enfim. Sempre procurar ter outros elementos à mão que não sejam só a sua intuição, do ponto de vista, enfim, científico e da discussão de teses, pode ser bem importante, né, eu diria. Eu vi que tem uma pergunta aqui, o que você chama de estado da arte? Eu devo ter falado isso várias vezes, né? Essa ideia de o que se tem produzido hoje em dia sobre determinado tema, né? Qual é a produção, digamos assim, mais atualizada, a produção de ponta de um determinado tema. Então, talvez, em determinada área já exista entre os pesquisadores daquela área um certo consenso sobre alguns tópicos, mas outros tópicos podem estar controversos, mas às vezes você consegue identificar que há linhas bem delimitadas, né? De quem entende de determinada maneira um certo tema, quem entende de outra maneira certo tema, e são linhas que têm, inclusive, escolas bem definidas, né, vários autores e autoras que se filiam a uma ou outra e produzem as suas pesquisas a partir daí. Mas é essa ideia de você saber o que tem se falado sobre esse tema agora, né, o que é de mais atualizado, o que é de mais, a discussão mais realmente recente, contemporânea de determinado tema, né, porque às vezes a gente pode por exemplo, não está muito atualizado do que tem se discutido e alguns assuntos estarem já, pelo menos para aquele campo, já serem um pouco obsoletos ou já terem um consenso já estabelecido sobre determinado campo. Se a gente não faz uma revisão de literatura bastante cuidadosa, a gente pode acabar não sabendo disso, né? Mas é essa a ideia. Fez sentido? Tá bom, mais alguma questão? Acho que o pessoal esgotaram as questões e perguntas, né? Se vocês tiverem alguma outra questão, vocês podem enviar para o e-mail da coordenação, a gente encaminha para a professora. Caso a professora queira disponibilizar o e-mail de contato, também pode ficar à vontade. Autorizando aqui, eu já coloco o e-mail da professora no site. Isso, pronto, já colocou ali no chat. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui conosco hoje, foi um momento muito rico.
apesar das pessoas ali terem comentado sobre a necessidade de um evento como esse para pós-graduação, eu acho que a gente já tratou vários temas que se aplicam, né, para quem está pensando no mestrado, para quem está pensando em seguir a carreira acadêmica. Acho que vale muito a pena, né, a gente, enfim, desenvolver esses pontos, aprofundar esses pontos, para ir pensando nos passos após um TCC, né. Acho que vale a pena. Fiquem atentos aí aos eventos que a gente tem realizado no IDP, né, principalmente na graduação. A gente tem feito vários eventos com esse caráter de valorização e fomento à pesquisa desde a graduação, e nessa missão aí a professora Gabriela tem sido uma grande parceira. Então, obrigada, professora Gabriela, pela fala, pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco nas férias, né, as férias dos alunos, as férias dos professores também. Então, agradeço imensamente a professora e convido todo mundo que está aqui a continuar acompanhando essa semana de eventos, né, dedicado a esses desafios do TCC, esses desafios da pesquisa. Amanhã, às 14 horas, a gente vai ter uma oficina de ABNT e às 17 horas, oficina de base de dados. Eu posso estar confundindo, tá? Mas amanhã os dois temas são esses, base de dados e ABNT. São as analistas da biblioteca do IDP que vão vir conversar conosco. Elas são muito atenciosas, muito preparadas. Tenho certeza que vão conseguir compartilhar com vocês informações muito complementares e fundamentais aí à apresentação da professora Gabriela. Para quem trabalha, para quem não vai conseguir acompanhar amanhã ao vivo, eu lembro que a gente vai disponibilizar os eventos numa playlist do YouTube, que a gente vai enviar por e-mail para quem está inscrito e para quem preencheu essa lista que eu coloquei aqui no chat, encaminho novamente aqui, caso alguém não tenha preenchido. Então, muito obrigada, pessoal, desejo uma ótima noite para vocês. Obrigada, professora Gabriela, mais uma vez. Um abraço a todos. Professora, se quiser finalizar, concluir com alguma coisa... Imagina, não, foi ótimo, Mari. Obrigada a todo mundo, boa noite para vocês. E qualquer coisa, eu coloquei meu e-mail ali no chat. Se teve alguma pergunta que não deu tempo de fazer, ou se vocês pensarem alguma pergunta depois, fiquem à vontade. Se eu souber, eu respondo tudo sempre no e-mail, tá certo? Boa sorte para vocês, boas oficinas. Até mais. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.